Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo com a grande adrenalina, logo depois que a Efsun cumpre ali o que ela prometeu e agora de volta para a mansão, ela dá até um tchauzinho ali para a Beisa e ela entra e todo mundo que está naquele local fica muito assustado ao ver a cobra de duas cabeças entrando ali e todo mundo fica sem entender nada. Nesse momento, todo mundo se levanta, fica olhando assustada para Efsun, que ao se aproximar, dá um olá a todo mundo e diz que não é preciso que todo mundo se levante para receber ela, só que ela acredita mesmo que todo mundo está se levantando porque está gostando da presença dela, só que não. Então todo mundo se levanta, ela diz que não é preciso ninguém se levantar para receber ela, porque ela não é nenhuma estranha. O Mehmet, logo revoltado, se aproxima da Auliá e questiona a Auliá, que era uma das pessoas que estava muito contra com tudo isso que estava acontecendo, principalmente com a volta da Efsun. Então ele questiona ela o que diabos a Efsun está fazendo ali. Auliá fica calada, não fala nada e o Mehmet continua ali apertando ela e que ela diga agora mesmo o que é que está acontecendo. A Bahá olha para a Efsun e pergunta a ela o que é que está acontecendo e a Efsun diz a ela que não se preocupe porque todo mundo ali está tenso e que não sabe o que é que está acontecendo, e depois pergunta a Auliá se ela quer explicar tudo o que está acontecendo ou ela mesma explica porque ela não sabe nem como começar. A Auliá, ela fica toda perdida, sem saber como começar até explicar tudo isso que está acontecendo. Ela fica pisando em ovos ali para que ela não solte nenhuma besteira e fica todo o tempo ali dizendo que na realidade ela já conversou tanto com a Efsun, também com o seu filho, e que ela descobriu ali que de fato eles estão apaixonados. Até a Bahá quer sorrir, a Auliá não gosta nada do que está ouvindo. Depois de um tempo, a Auliá, depois de ter ficado calada ali, sem saber mais como prosseguir e falar mais alguma coisa, ela diz que isso é certo e que não há mais nada o que fazer a não ser aceitar tudo isso. O Mehmet, revoltado, pergunta a ela do que é que ela está falando e como assim que eles estão apaixonados. A Auliá então começa a querer gritar e diz a ele que ele se acalme, que ele olhe muito bem ali, que isso não é nada fácil para ela e que ele pense bem que tudo isso para ela é muito difícil para que ela venha aceitar, mas não tem o que fazer, ela não pode ir contra a vontade dos dois, né? Fica aquele silêncio ali, parecendo até um velório, e a Auliá continua dizendo que eles dois estão insistindo que se ama, então ela não tem mais o que fazer, né? Auliá continua ali dando o piti dela e falando que ele deveria entender tudo isso também e diz que não tem mais o que falar porque isso é tudo. Só que vale a pena eu refrescar a mente de vocês aqui, que vocês sabem muito bem que por mais que não tenha ido ainda o capítulo para o ar, ele ainda vai na questão da Sultan, a Efsun, também o Salim fizeram ali uma pressão com a Auliá, marcaram até um encontro para que eles pudessem conversar sobre essa situação, para que a Auliá não ficasse tão perdida, e nessa reunião que fizeram ali no meio do nada, foi aí onde o Salim mostrou para ela toda a gravação do que o Ardan fez com aquele homem. Então foi logo depois desse assunto que a ficha dela caiu e ela entendeu porque de fato a Efsun agora está casada com o Ardan. Só que outra coisa também que vale a pena lembrar é que o Atéis seguiu eles e flagrou tudo isso. Então a Auliá agora, frente a frente à família, ela não fala a verdade do que de fato aconteceu, a não ser simplesmente dizer que aceita o amor deles dois. A Efsun logo depois começa a dizer que sabe muito bem que tudo isso foi muito ali uma surpresa para todos eles, mas que para eles dois ali também foi, só que enquanto ela vai falando, o Atéis, que já sabe também praticamente de tudo o que aconteceu, ele fica ali apenas observando toda aquela cena e vendo a grande falsidade que a Efsun é, mas a Efsun continua dizendo que esse amor também que surgiu entre ela e o Ardan também foi muito rápido, por isso que eles também se sentem um pouco ali surpresos. O Mehmet não consegue nem ao menos olhar para a cara da Efsun, principalmente ali e escutar sua voz, e diz a ela que imediatamente ela se cale. Então a Efsun, se fazendo de coitadinha e tendo o Ardan nas suas mãos, e agora além dele também agora o Auliá está na sua outra mão, então é aí quando ela começa a pressionar o Ardan e diz a ele que esse é o momento que ele defende ela. O Ardan então um pouco meio envergonhado e revoltado, mas sem saber o que fazer, apenas
apenas ele diz ao Mehmet, chamando ele de tio, que ele pare de falar assim com a Efsun porque ela é a sua esposa. Só que o Mehmet ele não quer nem saber, taca o dedão na cara dele e diz que ele também se cale porque agora não é o momento, ele não quer nem ouvir a voz dele. A Bahara também não deixa barato, não fica calada, olha para Efsun e diz que ela é uma sem vergonha e diz que ela tem a cara de pau de vir ali e acha mesmo que ela vai conseguir enganar todo mundo com os truques baratos dela. A Bahara logo depois dá um sorriso de deboche e diz: vocês se amam, né? Então a Efsun pergunta a ela quem ela acha que é para vir querer questionar o amor dela e que inclusive a própria mãe dele, a Uliá, não questiona isso e que se ela está ao lado do esposo dela ali, não tem por que mais haver nenhum tipo de questionamento. Bahara fica até sem saber o que falar e a Efsun continua dizendo que ela não deveria de forma nenhuma falar assim, principalmente na frente do seu esposo, e logo depois ela questiona a Bahara se por algum acaso, em algum momento ali, ela fica questionando ela, a Bahara, com o conturbado ali e o abalado ali relacionamento que ela tem com o Atéis. A Bahara pergunta a ela como assim que ela está dizendo quem é ela, porque ela também mora ali e que ela pare de ficar falando besteira ali e vá embora dessa casa agora mesmo. A Bahara continua dizendo que ela vai embora porque ela tem que deixar a vida dela ali em paz e que já baixa porque não tá aguentando mais nada disso. Então a Efsun olha para ela e dá só um psst para que ela se cale. A Efsun logo depois diz ela que já basta, que ela se acalme, porque ela é uma senhorita e que isso é muito feio o que ela tá fazendo. O Ardan olha para Bahara e diz a ela que ela escute bem o que ele tá dizendo, porque a Efsun não vai sair dali. A Bahara logo depois olha para Uliá e questiona ela como que ela está permitindo tudo isso acontecer, principalmente logo depois que eles descobriram tudo aquilo e agora ela está permitindo e pergunta a ela como foi que eles conseguiram convencer ela. Uliá fica sem saber o que falar e a Bahara continua dizendo que como pode ela ter aceitado algo assim. Então é aí quando o Atéis entra em jogo e diz que é por conta da Sultã e aquele infeliz do Salim que ameaçaram a Uliá. Elas ficam até sem ação ali, sem saber o que fazer. Então é aí que a Fuliá, ela olha para Uliá e questiona ela por que ameaçaram ela e o que fizeram para que viesse convencer ela de aceitar tudo isso. Uliá fica calada e a Fuliá diz a ela que por favor que ela diga o que foi que aconteceu exatamente tudo, porque assim eles vão conseguir encontrar uma solução. A Uliá diz que agora mesmo ela se cale e que todo mundo tem que entender que para ela isso foi muito difícil e que ninguém ameaçou ela, mas que como ela disse no início, para ela foi muito difícil ter que aceitar tudo aquilo, mas é como ela já falou que não adianta, não tem o que fazer porque eles dois se amam e eles têm todos ali que aceitar isso. Ela continua dizendo que eles têm que aceitar tudo isso e como mãe ela não pode fazer nada a não ser apoiar eles dois. A Efsun pede a Uliá que por favor que ela não fique ali se esforçando para explicar nada a ninguém e que ela não se sinta mal ali pela acusação dessa gente e que ela está ali como sua nora e isso é o que mais importa. O Mehmet por sua vez não está aguentando mais nada disso, então ele diz, então tá bom, então nesse caso sou eu que vou. Então ele se levanta e até quase cai ali, todo mundo se reúne para ajudar o Mehmet que tá até tonto ali, sem entender nada disso que está acontecendo. A Mug chega perto dele e pede ele que por favor que ele não se vá, mas ele diz que vai sim e pede a Beza que por favor ajeite ali suas coisas. Depois a Bahara, ela olha para Efsun e diz que ela vai, mas ela voltará e que não vai permitir que ela roube a vida novamente dela. É isso aí, pessoal. Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. E deixa aí o teu gostei para que o YouTube entregue sempre a você em primeira mão tudo o que ainda vai acontecer na sua novela preferida. E clica nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.